Queridos, saudações de paz, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu estou passando aqui para que a gente possa iniciar hoje a matéria de livros históricos, né? Nós sabemos que a Bíblia, no Antigo Testamento, ela é dividida em 4 partes, né? A primeira parte nós chamamos de Pentateuco, né? A segunda parte nós chamamos de livros históricos. A terceira parte nós chamamos de livros poéticos. E a quarta parte nós chamamos de livros proféticos, sendo que os livros proféticos são divididos entre profetas maiores e profetas menores. Então nós já estudamos os profetas maiores e menores, acabamos os livros poéticos e hoje nós vamos começar os livros históricos. Quando é que se inicia o período dos livros históricos? Logo quando Israel chega em Canaã. Então, o que são os livros históricos? Desde a chegada de Israel na Terra Prometida, né, até a ida ao cativeiro, né? Esse período nós vamos chamar o período dos livros históricos, né? E os livros históricos se iniciam com Josué, que é o livro que nós vamos falar hoje, né? Josué, e eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Josué, para que a gente pudesse já ir passando por aí, fazendo um esboço do livro de Josué, tá bom? Então a gente sempre começa com uma oração, né? E eu quero começar a nossa aula de hoje orando ao Senhor. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa manifestar o teu poder, liberar teu milagre, tua bênção e a tua graça, e que o Senhor possa cumprir em nós a tua boa promessa, trazendo luz ao nosso caminho e manifestando sobre nós o teu poder para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Bom, então vamos lá? Vamos começar falando sobre Josué. O autor do livro, ele é incerto, né? Alguns atribuem o livro ao próprio Josué, né, pelo qual leva o seu nome. Alguns outros dizem que mesmo que não fora Josué, foi uma testemunha ocular dos fatos, né? Ou seja, alguém que participou, que viu acontecer, ou pelo menos uma parte desse livro possa ser atribuído a Josué. Mas como a gente não tem palpável o autor, a gente diz que a autoria ela é incerta, ok? A data do livro é entre 1400 e 1375 a.C. O tema do livro é a posse da herança, né? Porque aqui o livro de Josué vai narrar pontualmente a entrada de Israel na Terra Prometida, depois de um período de 40 anos no deserto, né? Nós vamos ter palavras-chave como obediência, conserto, coragem, né? E o versículo-chave está no capítulo 1 de Josué, quando Deus vai encorajar Josué diante do seu desafio. Eu costumo dizer que o desafio de Josué era um desafio grandioso. Por quê, pastor? Porque uma coisa é você substituir alguém que deu errado, né? Outra coisa é você substituir alguém que deu certo. Josué, ele vai substituir a Moisés. E Moisés era a voz de Deus para o povo, né? O povo de Israel preferiu ouvir Moisés do que ouvir a Deus. Deus falava com Moisés face a face. Moisés foi o libertador de Israel do Egito, né? Então, como era difícil substituir alguém com um ministério de tanto sucesso como Moisés. Então, Josué tinha um desafio: fazer as pessoas acreditarem na sua liderança, né? E o descrédito das pessoas fez com que Josué desanimar-se diante da missão. Mas nós vamos ver Deus falando com Josué palavras muito fortes, como: não te mandei eu, ser forte, corajoso, tem bom ânimo, porque eu serei contigo. Assim como eu fui com meu servo Moisés, né? Então,
uma mensagem de encorajamento de Deus a Josué, né? O livro tem o nome do principal personagem, né? Que é Josué. Então, o principal personagem do livro é Josué. É um verdadeiro compêndio de batalhas, né, de guerras, né, e a sua importância reside no fato das batalhas não terem sido vencidas com as forças das mãos, mas vencidas com a intervenção de Deus, com a intervenção divina, né? Então, quer dizer, essas batalhas não foram vencidas com a força do exército, mas foram vencidas pelo poder de Deus. Quando nós olhamos para a autoria do livro, né, o autor do livro, como eu disse, essa autoria, o autor do livro, ele é desconhecido, né? Mas várias descrições de que nele aparece sugerem que tenha sido uma testemunha ocular, ou seja, quem escreve é alguém que esteve presente, né? Muitos acreditam que o próprio Josué seja o escritor, ou que pelo menos grande parte do livro, ou uma parte do livro, foi Josué que escreveu. Quando a gente olha para o nome de Josué, Josué significa salvação de Jeová. Salvação de Jeová, né? Então, o nome Josué, salvação de Jeová. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim, né? Josué nasceu no Egito, Números 13, 8 a seguir fala sobre isso, e a primeira menção do seu nome aparece em Êxodo 17, né? Na batalha de Israel contra os amalequitas. Quando os amalequitas subiram contra Israel no deserto, quando eles estavam a caminho de Canaã, a Bíblia disse que Moisés, ele sobe ao monte para orar, junto com Arão e com Ur, e ele carrega nas suas mãos a vara, né, o cajado, e ele diz para Israel, né, que a vara, o cajado está nas mãos dele. Ali aparece a importância de Josué, porque Moisés vai dizer para Josué, para que Josué escolhessem homens no meio dos filhos de Israel e saíssem para a batalha e saíssem para a peleja, lembrando que a vara de Deus estava nas suas mãos. E a Bíblia diz que quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia, mas quando Moisés abaixava as mãos, quando as mãos de Moisés se cansavam, Israel perdia a batalha, né? Quando Arão e Ur seguram as mãos de Moisés erguidas, a Bíblia diz que Josué vai sair vitorioso na batalha, né? Anteriormente, Josué se chamava Oséias, né? Passando a ser chamado de Josué por determinação do próprio Moisés. Então, quer dizer, o nome de Josué era Oséias, mas Moisés vai mudar o nome de Oséias para Josué. Durante sua vida, revelou traços marcantes de uma personalidade altruísta, de um coração fiel, leal, né? E Josué, ele morre aos 110 anos, né? Então, Josué morre aos 110 anos, ele sempre se demonstrou leal, né? Um homem de guerras, de batalhas, né? Verdadeiramente um discípulo de Moisés, alguém em quem Moisés confiava. Quando nós olhamos para a data do livro, né? O livro de Josué relata fatos que sucederam após a morte de Moisés, no período de 1451 a 1427 a.C. Não se sabe ao certo quando o livro foi escrito. A referência aos jebuseus em Josué 15:63 sugere que o tempo do seu aparecimento tenha sido antes do reinado de Davi. Então a gente não sabe no certo quando foi escrito, mas o tempo do aparecimento do livro, do reconhecimento do livro, foi ali antes do rei Davi, né? Os fatos nele narrados são fatos posteriores à morte de Moisés, né? Como era Josué como um novo líder, né?
como era Josué como novo líder. No texto bíblico, a palavra servo é usada 2 vezes em relação a Moisés. Então, e servidor é utilizado 1 vez dirigida a Josué. Essa é a característica básica daquele a quem o Senhor comissiona. Então, olha que interessante. Quando a Bíblia vai apresentar Josué, Josué capítulo 1, a Bíblia diz assim, que após a morte de Moisés, servo do Senhor, né? Então, quer dizer, quando a Bíblia fala da morte de Moisés, a Bíblia está dizendo do final de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então, a morte de Moisés é o final de um ciclo e o comissionamento de Josué é o início de um novo ciclo. Eu costumo dizer que a visão ela é maior do que o visionário. Quer dizer, Deus havia dado para Moisés uma visão de que Moisés seria o libertador de Israel. Então Moisés é o canal de Deus que vai ao Egito e tira Israel do Egito. E qual é o propósito? É levar Israel a Canaã. Só que esse processo é um processo de 40 anos no deserto, né? 40 anos no deserto. Moisés, ele caminha os 40 anos no deserto com o povo, né? Então, 40 anos no deserto, Moisés caminha com o povo. Mas quem vai cumprir a missão de levar Israel a Canaã, a chegada de Israel a Canaã, estará nas mãos de Josué. Por quê? Porque a visão é maior do que o visionário, né? Então, Deus começa com Moisés e termina com Josué. E aí, a Bíblia diz, após a morte de Moisés, final de um ciclo, servo do Senhor, né? O Senhor levantou Josué, servidor de Moisés. Então, quer dizer, Josué servia a Moisés, né? E quando Josué serve a Moisés, ele é preparado para viver o seu propósito, né? Que é o que Deus tem com Josué. Nos relatos sobre Josué encontrados no Pentateuco, vemos-lo sempre exibindo um espírito serviçal. Então, quer dizer, todo relato que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, fala sobre Josué, é alguém que está servindo, é alguém que está pronto para servir, é alguém que está disponível a servir, né? Então, ele é servo. E aí, esse adjetivo, essa qualidade, é a qualidade importante de um líder. Um líder, ele é servidor. Tem um ditado que diz: quem não serve para servir, não serve para viver. Quem não serve para servir, não serve para viver, né? Então, Josué é um servidor, né? Essa característica básica daquele a quem o Senhor comissionou. Quer dizer, Josué não foi comissionado por acaso. Ele foi comissionado porque ele era um servidor. Ele tinha um espírito serviçal. Certamente, ele desenvolveu tal espírito devido à sua proximidade com Moisés, servo do Senhor. Então, quer dizer, as qualidades de Moisés alcançaram a Josué. Então, assim como Josué era servidor de Moisés, ele só era servidor de Moisés porque ele via um Moisés que servia o Senhor. E como a gente serve a Deus cumprindo o nosso propósito? Servindo também as pessoas, né? Destaca-se o espírito de fidelidade. Josué obteve grande sucesso no ministério. A razão é bastante clara. Ele entendeu que só alcança sucesso aquele que é fiel em tudo. Então, quer dizer, o sucesso ministerial de Josué fala do seu espírito servidor, mas também da sua fidelidade, né? Fidelidade. Primeiro, notemos que é o Senhor que chama Josué e o coloca diante da missão. Ele revelou sua vontade diretamente ao seu eleito.
Segundo, lembremos-nos de que Josué já havia sido separado pelo Senhor anteriormente através da intercessão de Moisés. Então, quer dizer, Números 27 relata Deus separando a Josué pela intercessão, pela imposição de Moisés. Então, quer dizer, Deus separa Josué quando Moisés delega a autoridade a Josué e o abençoa. E o que vai acontecer aqui agora, no capítulo 1, é Deus o comissionando a cumprir a missão, o propósito pelo qual ele foi separado. Então, quer dizer, Deus nos separa, Deus nos chama, Deus nos comissiona e ele vai nos preparar para cumprir esse propósito, essa missão, essa obra, ok? A obra, ela é desafiadora. Quem lê Josué capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9, vai ver que não é uma obra fácil, não é uma missão fácil, é uma missão desafiadora. Josué, ao longo do tempo de preparo, aprenderá que liderar não é só privilégio, é privilégio também. Entretanto, é uma grande responsabilidade. Então esse livro vai falar muito a líderes, né? Liderar não é apenas privilégio, né? Liderar não é apenas ter ganhos, né? Não que não haverá ganhos, claro que haverá. Liderar é uma honra, né? O reconhecimento das pessoas, isso é uma honra. Agora, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Essa liderança acarretará responsabilidade, né? Então, é dado a honra de ser líder a Josué e junto com essa honra vem responsabilidade. Quanto maior é a sua responsabilidade, né, maior será também a sua honra. A obra que lhe estava sendo confiada era desafiadora. Os versículos 3 e 4 colocam-o diante da dimensão objetiva do desafio. A terra, ao ser conquistada, os inimigos habilidosos na arte da guerra, religiosidade desprovida de moralidade, tudo somava para dar o tamanho exato do desafio. Não obstante, Josué sabia que o desafio maior era de cunho subjetivo. Ele sabia da resistência do povo quanto à obediência restrita ao Senhor. Sabia que haveria resistência à sua liderança. Então, quer dizer, havia desafios exteriores. Quando Josué olhava para aquela terra, era uma terra boa, né? Era uma terra próspera, mas era uma terra de gigantes, né? Então era uma terra de homens de guerra, de homens terríveis, de homens cruéis, de uma religiosidade depravada, de pessoas queimando crianças no fogo de Moloque, né? De uma idolatria terrível, né? Mas ele, ainda vendo os desafios exteriores, ele entendeu que os maiores desafios não eram os exteriores, mas que os maiores desafios eram os interiores. Como assim? Primeiro, que a fé de Israel era uma fé emotiva. Ao mesmo tempo que Israel servia a Deus, eles se desviavam e se prostravam diante de outros deuses. Fora isso, Israel tinha dificuldade com a liderança de Josué, porque havia uma comparação entre Moisés e Josué. E quando se fazia essa comparação, parecia que Josué era muito pequeno diante da responsabilidade, né? E aí eu costumo dizer que quando Deus chama Josué, ele diz, não te mandei eu. Então quer dizer, Josué estava debaixo da ordem, do mandato de quem, né? De quem? Era o mandato de Deus, né? Então, não obstante, Josué sabia que o desafio era maior e de cunho subjetivo, né? Que ele tinha o desafio exterior, mas também tinha o desafio interior, né? Um pouco antes, o Senhor lhe dissera que ainda que houvesse tentativas, ninguém lhe restriria, visto que ele mesmo se empenharia em todo o processo.
Josué precisava estar preparado para toda e qualquer situação decorrente da obra desafiadora à sua frente. Foi exatamente sobre isso que o Senhor o orientou. Então, quer dizer, Deus não disse para Josué que seria fácil. Ele disse, olha, haverá dificuldades no processo, no caminho, mas que o Senhor é quem o levaria ao cumprimento do seu propósito, né? Quando nós olhamos para a chamada do povo, né? Então quer dizer, Deus chama Josué, que foi separado por Moisés, o comissiona, porque ele tem adjetivos importantes. Ele é fiel e ele tem um espírito servidor. Diante do desafio, Deus o motiva, Deus o impulsiona. E agora, no versículo 10 do capítulo 1 até o versículo 15, Deus vai chamar o povo, né? É interessante vermos a postura do novo líder, empossado, né? Ele estava habilitado para conduzir o povo, estava ciente de que comandar não é o mesmo que ter domínio, mas é servir de modelo. Destaca-se o versículo 3 que diz: nem como dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho, né? Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 3, disse que a gente não lidera por domínio, mas a gente lidera por exemplo. Pegou? Você que anseia por ser líder, você que anseia por exercer liderança, você não lidera por domínio, você lidera por exemplo. As pessoas olham para você e querem fazer de você exemplo. Então, o seu testemunho é que vai ativar essas pessoas. O povo precisava saber quem estava no comando, e isso aconteceu diante deles. Estava um homem otimista, lendo Josué 3,15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se mergulharam à beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, durante todos os dias da colheita, aceitamos naturalmente que atravessar o Jordão, a travessia do Jordão seria dificultosa por ser uma época de cheia. Quer dizer, há um obstáculo, há uma dificuldade, Josué sabe que há, mas quando os sacerdotes pisam a água do Jordão, conduzindo a Arca da Aliança, depois de um período de preparação, ele sabe que mesmo que o desafio é grande, a presença de Deus o fará viver milagres diante do desafio. A arca simbolizava a presença de Deus e há uma preparação. Quando a Bíblia diz, santificai-vos hoje, Josué 3:5, pastora, e amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Terminou lá, pastora? Então, gente, olha, Josué sabia, nós já estou terminando aqui, pastor. Então, Josué sabia que, carregando a presença de Deus, mesmo com desafios, ele alcançaria o propósito, ele cumpriria a missão, né? Então, quer dizer, ele tem uma liderança otimista, e isso leva os seus liderados a crerem. Os liderados veem o obstáculo e não sabem o que fazer, mas o líder, ele tem a orientação, ele tem a visão, a previsão, ele sabe o que vai acontecer, porque ele caminha debaixo de uma orientação de Deus. Isso faz com que as pessoas vejam no líder a certeza, e essa certeza faz com que elas caminhem, faz com que elas permaneçam, faz com que elas sigam. É por isso que se chama de discípulo, porque ele segue a orientação do mestre, né? Imagine Josué dotado agora de muito bom ânimo, infundindo coragem no povo para o empreendimento da conquista. Então, quer dizer, não tem como Josué ser líder desanimado. E eu entendo que quando Deus diz para Josué, tem bom ânimo, é porque Josué está com o espírito abalado, Josué está desanimado, Josué está aflito.
Então, ter bom ânimo, motivação, vai fazer com que Josué motive os seus liderados. Então imagine um líder que não tem motivação, um líder de semblante caído. Imagine um líder que não acredita na chamada, não acredita no propósito, não. Essa coragem dada por Deus a Josué, essa motivação, esse ânimo que Deus impeliu a Josué, vai fazer com que Josué testemunhe isso aos seus liderados, né? Para que eles possam conquistar a terra, né? A participação é necessária. Josué, capítulo 1, do versículo 16 ao 18. O homem bênção precisava de uma resposta do povo. Naquela hora, o povo entendeu inteligentemente que a sua postura deveria ser de obediência. Ele estava ali para obedecer. Deus era o único Senhor de Israel. Josué não fora chamado para ser liderado pelo povo, mas para liderá-lo. Ele entendeu bem o seu papel e assumiu a função com determinação. O povo precisava de um líder capaz, pois sem ele seriam como ovelhas sem pastor. Com isto, fecha-se o ciclo. Deus governa, o líder dirige sob o comando do Senhor. Então, olha, irmão, isso aqui é profundo, isso aqui são chaves de liderança. É uma aula proveitosa para líderes. Isso aqui são chaves de liderança, chaves importantíssimas. Veja, é claro que um líder, ele tem que estar rodeado de bons conselheiros. Porque um líder, ele não sabe tudo. Então ele tem que estar rodeado de bons conselheiros, né? Se é uma área que ele não domina, então ele vai buscar com humildade conselho, porque o líder, ele não domina tudo, ele não sabe tudo. Então é necessário, sendo líder, ter humildade para querer aprender e para buscar conselheiros, conselho de pessoas importantes, né? Então, um líder, ele também busca conselhos, ok? Então, eu sempre digo que bons líderes têm bons mentores, né? Por quê? Porque você sempre buscará conselho. Todavia, um líder, ele não está ali para ser liderado. Ele está ali para liderar. Qual é o grande problema? É que tem pessoas que não lideram, mas deixam, falando da igreja, a igreja liderá-lo, né? Falando do trabalho, ele está numa posição de liderança, mas as pessoas fazem o que quer. Ou seja, ele não ocupa de verdade o lugar que lhe foi entregue, que lhe foi comissionado. Então o líder não é liderado.